Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos mais uma vez juntos para estudarmos a lição da Palavra de Deus da nossa Escola Bíblica Dominical sobre a revista Palavra e Vida, Tratamento Bíblico, Ansiedade e Depressão, do pastor Eduardo Luiz Carvalho de Farias. Nós estamos na lição 10 e a lição 10 consta do tema Depressão por conta da rejeição e da solidão. Que tema reflexivo, meus irmãos. Que tema duro de abordar. Por quê, meu irmão? Porque falar de rejeição e de solidão não dá ibope. Todo mundo quer popularidade, todo mundo quer ser conhecido, todo mundo quer sucesso, todo mundo quer ser amado de todos. E falar desse tema, depressão por conta da rejeição e da solidão, não é um tema muito agradável. Quem quer passar pela rejeição e a solidão? Mas nós vamos ver que essa é a experiência do profeta Jeremias, quando o desprezo tira o gosto da existência. Então, nós vamos abordar o texto de Jeremias, no capítulo 20, versículo 14. Antes da leitura do texto, vamos orar ao Senhor pedindo que nos dirija nessa lição? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é com grande alegria que nós estamos com nossos irmãos desse vídeo para agradecer ao Senhor as bênçãos que o Senhor nos tem dado ao longo da semana, para agradecer ao Senhor, ó Pai, por mais uma oportunidade de estarmos juntos nesse vídeo no YouTube para compartilharmos a lição da Palavra de Deus sobre a vida de um grande profeta, que é o profeta Jeremias, que teve uma experiência, Senhor, singular no ministério profético como voz profética do Senhor. E, ó Deus, a sua experiência é transmitida a nós como um momento de reflexão, ó Pai, de um pensamento, Senhor, sobre que a vida cristã nem sempre, Senhor, é uma vida fácil, como muitos pensam ou como muitos pregam. Mas a vida cristã é uma vida de lutas e vitórias. Por isso, Senhor, eu quero pedir que o meu amado irmão seja abençoado por Ti. Pai, repreende Satanás e os demônios para que não nos ataquem. Repreende, Senhor, essa Covid-19, essa pandemia que tem assustado e apavorado, Senhor, o mundo nesse tempo. Repreende, Senhor, outras enfermidades e doenças que ainda assolam também o nosso povo brasileiro e, ó Deus, também aqui no Rio de Janeiro e em Nova Iguaçu. Pedimos, Senhor, que Tu abençoes todos os irmãos, parentes e amigos que estão nos acompanhando nesta lição, para que essa lição, Senhor, seja uma grande reflexão na vida de todos aqueles que vão ouvi-la e que possam aprender, Senhor, que a companhia do Senhor e a presença do Senhor é suficiente a nós em tempos de rejeição e de solidão. Obrigado, Senhor, porque Tu estás conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, vamos então ver, o texto é Jeremias capítulo 20, versículo 14, que diz assim: Maldito o dia em que nasci e o dia em que minha mãe deu à luz, não seja bendito. Vou repetir. Maldito o dia em que nasci, o dia em que a minha mãe me deu à luz, não seja bendito. Meu amado irmão, que palavra dolorosa o profeta Jeremias fala nesse texto, mostrando a amargura, a tristeza do seu coração. E ao longo dessa lição, nós vamos ver então por que Jeremias chega no capítulo 20 e fala essas palavras tão duras e tão difíceis. Vamos então à lição. Quando nós entramos na lição, nós vamos descobrir o seguinte: servir a Deus é o maior prazer e alegria que um ser humano pode ter na sua vida. Servir a Deus é maravilhoso. Estar no centro da vontade de Deus é algo extraordinário. Mas, meus amados irmãos, diferente do que muita gente pensa, o serviço de Deus, ele
não é uma coisa fácil de fazer e que nos proporciona uma tranquilidade no sentido das pessoas falar assim, isso aí é mamão com açúcar, né? É um dito popular. O serviço de Deus não é mamão com açúcar. O serviço de Deus não é um serviço fácil. O trabalho de Deus, o trabalho profético, não é um trabalho que você possa dizer, não, isso aí a gente tira de letra. Não é tão fácil assim, meu amado irmão. É um trabalho espinhoso. Muitos dizem isso, né? E eu sempre ouvi isso, e eu ouvi assim com uma certa angústia, né? O trabalho de Deus é espinhoso, mas a grande realidade é essa mesmo, meu irmão. O trabalho de Deus é espinhoso. Tanto que muitas pessoas dizem assim, eu quero ser pastor, eu vou fazer o seminário, eu quero ser pastor, eu quero ser aclamado de todo mundo, eu quero ganhar um bom salário, eu quero fazer coisas, e acham que a vida de pastor é uma vida de rei. Meus amados irmãos, eu digo, meu amado irmão, então vai para o seminário e vai fazer o curso. Se você tem chamado de Deus, vem ser pastor, que você vai ver a vida de rei que você vai levar, né? Não é tão fácil assim, meu amado irmão, não se engane. Fazer a vontade de Deus muitas vezes nos leva a horizontes não desejados e a momentos bem difíceis, e nós vamos ver isso na vida do profeta Jeremias. O que aconteceu então com o profeta Jeremias? Jeremias, ele queria fazer a vontade de Deus, mas fazer a vontade de Deus, como nós dissemos, é muitas vezes ir contra a maré, é muitas vezes ir contra o pensamento de muitos, é muitas vezes ir contra padrões sociais, é muitas vezes ir contra a cultura de um determinado lugar, ou de uma determinada comunidade, ou até de uma determinada sociedade. E foi o que aconteceu com o profeta Jeremias. Ele bateu de frente com a liderança de Judá na sua época, porque a palavra que o Senhor colocou na boca de Jeremias não era uma palavra agradável à liderança de Israel e nem mesmo ao povo de Israel. Eles, na verdade, queriam ouvir os falsos profetas. Eles queriam ouvir profecias que soassem bem aos seus ouvidos. Eles queriam ouvir que eles iam prosperar, que eles são filhos do rei, que eles são muito abençoados. Eles queriam ouvir todo tipo de coisa que pudesse deixá-los confortáveis. Mas a mensagem que Deus mandou a Jeremias não era uma mensagem tão confortável, era uma mensagem de confronto, era uma mensagem que aquele povo precisava ouvir. E isso ia contra a opinião e a filosofia de vida das pessoas da sua época. E isso não é diferente hoje. Quantos pastores sofrem? Quantos profetas de Deus estão passando por dificuldades? Quantas pessoas, diáconos, líderes, presbíteros, estão passando por lutas e por dificuldades, porque são profetas e profetisas de Deus e estão tendo que denunciar o pecado das pessoas, tendo que denunciar situações as mais diversas, e isso vem numa contracultura, trazendo prejuízo, rejeição e solidão, muitas vezes, àqueles que fazem a obra de Deus. Talvez eu esteja falando com você, meu amigo, pastor, pastora, diaconisa, diácono, né? Porque você prega a verdade, porque você vai contra aquelas pessoas, as pessoas vão ficar contra você. E aí você acha que você que está errado, mas não. Muitas vezes, como profeta de Deus, que é fiel a Deus, ele vai atravessar momentos difíceis. Então, Jeremias passou por muitos conflitos. Ele chegou a ser totalmente desrespeitado pela liderança da sua época e pelo povo da sua época, porque ele ia de frente, ele ia contra a cultura do povo de Judá e do rei e da liderança de Judá. O profeta deveria ser ouvido e obedecido como representante de Deus, mas não era isso que acontecia, né? A missão que Deus havia dado a Jeremias era para que ele fosse aceito e honrado no meio do povo, mas não foi isso que aconteceu. E nós vamos vendo cada trecho durante a lição. Toda a liderança eclesiástica acredita que será aceito e respeitado pelas pessoas,
da congregação e da comunidade, né? E aí quando a pessoa chega lá, que ele bate com a cultura daquela comunidade, daquela igreja, daquela realidade, ele é muitas vezes rejeitado e se sente muitas vezes solitário. Muitas coisas acontecem como aconteceram com Jeremias. Então o estudo de hoje vai mostrar a luta que o profeta de Deus teve para ser a voz de Deus no meio de Judá, que era uma nação difícil, e Jeremias teve que pagar um alto preço para ser profeta de Deus para aquela geração, para aquele povo. Jeremias era conhecido como profeta chorão, porque muitas vezes ele chorou diante de Deus pela sua nação e pelo seu povo. Seu nome significa o Senhor estabelece ou o Senhor exalta. Então vejam, o nome dele já glorifica o nome do Senhor. O Senhor estabelece, o Senhor exalta. Ele foi levantado como profeta do Reino do Sul de Judá, né, da parte sul, aqui, como Reino do Sul, né? Ele profetizou no período de Ezequiel, Sofonias e Abacuque. Foram profetas contemporâneos do profeta Jeremias. Em seu livro se encontra o relato de sua chamada divina. Isso aí que é lindo, né? Ver a chamada, quando Deus chama. Mas desde a chamada de Jeremias, nós vamos ver que Deus o chama de uma forma contundente. Deus queria Jeremias para que Jeremias fosse o homem de Deus que profetizasse aquele povo e aquela nação. E no capítulo 1, versículo 5, nós temos então a chamada de Deus a Jeremias, e eu quero ler com você. Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: Antes que eu formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então Jeremias foi chamado por Deus antes mesmo do seu nascimento. Deus já havia escolhido Jeremias para que ele fosse profeta de Deus no ventre da sua mãe. Nós vimos Jeremias 1, 5. Jeremias não queria de pronto ser profeta. Ele sabia o que um profeta de Deus passava. E ele argumentou com o Senhor no versículo 1, capítulo 1, versículo 6. Ele disse: Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Em outras versões diz: eu sou uma criança. E aí Deus fala para ele: não diga que você é uma criança, porque eu chamei e você irá profetizar. Então Deus era muito duro com Jeremias, porque Deus sabia que Jeremias seria o profeta de Deus que deveria denunciar o pecado de Judá. Então, capítulo 1, versículo 8 diz: o Senhor respondeu: porque aonde quer que eu te enviavas, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Capítulo 1, versículo 7, né? E vem também a chamada de Jeremias com uma promessa de Deus a Jeremias também, que é aquela promessa que eu e você amamos. Olha o que Deus disse a Jeremias no capítulo 1, versículo 8. Não tema diante deles, do povo de Judá, dos reis de Judá, da liderança de Judá. Não tenha medo, Jeremias. Vá lá e pregue a eles. É o que Deus diz a Jeremias. E diz: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, meu amado irmão, você que participa da liderança, não tenha medo, porque Deus está contigo para te livrar. A presença do Senhor é suficiente a todo líder, a toda pessoa que labuta na obra de Deus, que trabalha na obra de Deus. A presença de Deus é suficiente. Deus disse a Jeremias: Jeremias, vai, porque eu vou ser contigo e vou te livrar. Deus deu a Jeremias a sua presença, a sua força, o seu poder para cumprir então aquela árdua tarefa do ministério profético. Versículos 18 e 19, ele diz assim: porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muro de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra todo o povo da terra. Versículo 19 diz assim: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Contra ti
porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Meu amado irmão, observe algo que talvez quando a gente faz a leitura, grosso modo, a gente não percebe. Jeremias estaria passando por dificuldades. Por quê? Porque você viu quantas vezes Deus diz, você vai contra eles, você vai contra eles. Eu contei no versículo 18, 19 do capítulo 1, Deus repete 7 vezes que Jeremias ia contra a liderança, contra os sacerdotes, contra todo o povo de Judá, porque todo o povo estava contra Jeremias, porque Jeremias pregava o castigo de Deus, ele pregava o juízo de Deus, e o povo queria uma mensagem de prosperidade, o povo queria uma mensagem de bênção, o povo queria uma mensagem de paz. Hoje não é muito diferente, meus irmãos. O povo muitas vezes quer a mensagem que agrade e satisfaça a eles. Eles não querem ouvir o que Deus tem a falar. Muitas vezes ele quer ouvir o que ele quer ouvir, né? E muitos pregadores hoje não pregam o que Deus mandou pregar. Muitos pregadores hoje têm pregado o que o povo quer ouvir, porque o que o povo quer ouvir dá popularidade. Ele fica consagrado, ele fica bem, porque ele está pregando o que o povo quer ouvir. Vou pregar, Deus vai te abençoar, vai te dar muito dinheiro, vai te dar um monte de coisa. E Deus vai ser um Papai Noel, Deus vai ser uma maravilha para você, vai derramar tudo sobre você, bênçãos e tal, e tal, e tal. Então só fala de coisas boas, mas não conta as verdadeiras lutas e dificuldades que a pessoa vai enfrentar na vida, né? Então, Deus fala 7 vezes para Jeremias, você irá contra aquele, contra esse, contra isso, contra aquilo, né? Contra, você vai bater de frente com eles. Então, muitas vezes, meus amados irmãos, a obra de Deus é feita assim. Isso desgasta muitas vezes a vida do profeta, mostrando o nível de enfrentamento que o profeta teria em seu ministério. Então, duro foi o ministério de Jeremias, porque ele tinha que enfrentar todo o povo e toda a oposição e toda a liderança para que ele pudesse ser voz profética para aquele povo de Judá. Deus preveniu então que Jeremias seria rejeitado. Deus falou para ele, mas lhe deu a plena certeza da sua presença. Jeremias, com a força de Deus, ele iria quebrar pedra, porque há ministério, meus irmãos, que é um ministério de quebrar pedra. Você bate, você cansa, você se desgasta, e parece que muitas pessoas não querem ouvir a voz de Deus, muitas pessoas não querem seguir o caminho de Deus, muitas pessoas não ouvem os profetas de Deus, e muitas vezes negam a palavra de Deus, e em consequência disso, elas recebem o juízo por causa dos seus pecados, porque não ouviram a voz de Deus pregando a elas. Então Jeremias aceita o desafio de pregar, e ele pregou com ousadia a palavra do Senhor diante do povo de Judá. E Jeremias diz no capítulo 2, versículo 13, ele diz assim: porque meu povo fez 2 maldades, a mim me deixaram o manancial de água viva e cavaram cisternas rachadas, rotas, que não têm águas. Então Deus, por meio do profeta Jeremias, está falando ao povo que eles cometeram 2 maldades. Primeiro, eles abandonaram o Senhor, e eles cavaram o manancial de águas vivas em cisternas rotas, rachadas. Quando você enche uma cisterna rachada, o que acontece? Você perde uma quantidade muito grande de águas. E é isso que Deus estava falando. Eles estavam colocando, né, a sua fé, a sua confiança em cisternas rotas, em cisternas rachadas, a qual aquela água do povo, né, iria embora. Então o povo de Judá era um povo infiel e insensato. Eles não tinham sensatez para ouvir a voz de Deus, e eram infiéis, faziam aquilo que não agradava ao Senhor. Então, por ter abandonado o Senhor, que é a única fonte de bem, aquele que trazia bênçãos a Israel, eles abandonaram o Senhor e foram atrás dos ídolos. Ah, meus amados irmãos, hoje eu vejo a mesma coisa acontecendo na vida de muitos crentes. Eles estão abandonando o Senhor e indo atrás dos ídolos.
ídolos atrizes, ídolos cantores, ídolos de outros tipos, dinheiro como ídolo, bebida como ídolo e tanta coisa como ídolo. Muitas pessoas hoje estão abandonando o Senhor e indo atrás dos ídolos, que não é só aquela estátua de madeira ou de gesso, mas é na verdade alguém que você coloca no lugar de Deus. Então, muitas pessoas estão abandonando o Senhor e seguindo os ídolos. E Deus, por meio do profeta Jeremias, estava denunciando essa verdade ao povo, porque eles estavam abandonando o Senhor e seguindo aos ídolos vazios. Então, nós vamos ver agora algumas tensões que Jeremias passou no seu ministério. Primeira tensão, diz a lição. Primeira tensão. A primeira tensão que Jeremias enfrentou foi que ele teve que, muitas vezes, enfrentar as pessoas, como eu já disse, não apenas a nação, mas ele também teve que enfrentar a sua própria família. Um pouco mais na frente a gente vai ver um versículo que diz que a própria família de Jeremias o traíra e o abandonara. Meu amado irmão, que situação difícil a situação do profeta Jeremias. Tamanha era a fúria do inimigo. Satanás queria matar o profeta Jeremias, Satanás queria dar cabo do profeta Jeremias. E quando Jeremias profetizava a palavra do Senhor, as pessoas ficavam irritadas contra ele e o rejeitavam e queriam matá-lo. A pregação profética afetou a popularidade de Jeremias como ela afeta a nossa. Ninguém gosta de profeta que prega sobre o pecado, sobre a volta de Cristo, sobre as coisas que nos confrontam, sobre os nossos erros, sobre as coisas erradas que a gente faz. Como eu já disse, as pessoas só querem mensagem que dê conforto e consolo, né? Mas não querem mensagem de confronto. E a mensagem de Jeremias não era uma mensagem de conforto e de consolo, era uma mensagem de confronto, era uma mensagem de fronte de guerra, porque Jeremias pregava contra o pecado de Judá. E isso irritou muita gente e muitas pessoas não queriam seus pecados expostos, não queriam ser condenados publicamente. Mas Jeremias pregava abertamente a palavra do Senhor. E os rebeldes, as pessoas que eram rebeldes a Deus, lutavam por calar a voz profética. E hoje não é diferente, meus irmãos. Há muitos por aí querendo lutar para calar a voz profética. E nós precisamos, como profetas de Deus, pregar a verdade da palavra de Deus e não pregar o que o povo quer ouvir. Porque o que muitas vezes nós queremos ouvir, como eu já disse, é mensagem que adoce a nossa vida, né? Mensagem de consolo, de conforto, de ânimo, de prosperidade. Mas nem sempre a mensagem de Deus é essa mensagem. Às vezes a mensagem de Deus é uma mensagem de confronto com o pecado, de abandono do pecado, de abandono do mesmismo, de abandono do comodismo. Então, Deus muitas vezes traz mensagens que a gente não quer ouvir. E isso trouxe muito sofrimento à vida de Jeremias. O Senhor revelou então que muitos queriam matar a Jeremias e pessoas da sua própria cidade, que era da cidade de Anatote. Vamos ver então em Jeremias 11, versículos 18 a 23, eu quero ler com você. Jeremias 11, 18 a 23 diz assim: conspiração contra Jeremias. E o Senhor me fez saber, e eu soube. Então me fizeste ver as suas ações, e eu era como um manso cordeiro que levam à matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto e cortemos da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas o Senhor dos Exércitos, justo juiz, que prova os pensamentos e o coração, veja, eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte, dizendo: não profetizes no nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos: e eis que eu punirei, os jovens morrerão à espada, e os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles um resto, porque farei vir
o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua visitação. Então Deus diz claramente a Jeremias que aquelas pessoas receberiam o fruto da sua maldade. Deus traria o juízo sobre aquelas pessoas. E o mais doloroso para Jeremias, que a sua própria família também tentava contra ele. Está no capítulo 12, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios se hão deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fies neles, ainda que te digam coisas boas. Então Deus estava falando, Jeremias, não confia nem na tua família, porque eles vão te trair. Que situação difícil, meus irmãos. Nem mesmo nos seus próprios irmãos Jeremias podia confiar, porque Deus falou que os seus irmãos iriam traí-lo. Então, essa foi a primeira tensão de Jeremias. Vamos para a segunda tensão de Jeremias. A segunda tensão de Jeremias é que Jeremias sentiu muito abalado emocionalmente e muito solitário. Então, a segunda tensão de Jeremias era a solidão, que era ocasionada pela rejeição. Jeremias chega a falar: todos me amaldiçoam. Que tristeza, meus irmãos. Imagina a angústia do coração do profeta. E no capítulo 15, versículo 10 e 11, eu quero ler com você, capítulo 15, versículos 10 e 11, o que o profeta diz. Capítulo 15, versos 10 e 11, vamos ver a angústia do coração do profeta. Diz assim a palavra do Senhor: ai de mim, minha mãe, porque me destes à luz, homem de rixa e homem de contenda para toda a terra. Nunca lhe emprestarei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura, e todavia cada um deles me amaldiçoa. Versículo 11. Disse o Senhor: de certo que te fortalecerei para bem, no tempo da calamidade, no tempo da angústia. Farei que o inimigo te dirija súplicas. Então, se de um lado eles amaldiçoavam a Deus, a Jeremias, de outro Deus abençoava a vida de Jeremias. Mas era uma tensão muito grande, a rejeição e a solidão que Jeremias enfrentava. Tanto que no versículo 17, ele vai dizer o seguinte: nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão. Me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Então Jeremias está falando com o Senhor que ele se sentia solitário por causa da indignação do povo. Ele foi rejeitado por todos por anunciar o castigo de Deus que viria ao povo de Judá. Jeremias sofreu ainda mais, pois que Deus proibiu Jeremias de se casar e de ter filhos. Quero ler com você capítulo 16, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: não tomarás para ti mulher, nem terás filhos nem filhas neste lugar. Então Deus proibiu a Jeremias de ter filhos, mas Deus justificou por quê? Verso 3 e 4. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães que os tiverem, e os seus pais que os gerarem nesta terra, morrerão de enfermidades dolorosas, e não serão pranteados nem sepultados, servirão de esterco para a terra, e pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de mantimento às aves do céu e aos animais da terra. Então Deus disse que o juízo seria tão grande para que Jeremias não tivesse mulheres nem filhos, porque o povo daquela cidade seria tão castigado que Jeremias ia ter a tristeza de ver mortes, muitas mortes ali, que Deus traria ao povo por causa do pecado e da maldade do coração do povo. Enfim, o profeta de Deus enfrentaria a solidão em toda a sua caminhada terrena. Não poderia ter mulher nem filhos devido à reação do povo. Capítulo 3, nós vamos ver então a reação de Jeremias. E eu quero começar o capítulo 3 lendo para você eu quero começar o ponto 3, que é a reação de Jeremias, lendo o capítulo 15, versículo 18, que diz assim: porque dura
a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói. Não admite cura? Seria tu para mim como o ilusório ribeiro com águas inconstantes?